Eu, como faço na segunda e nas sextas, com a tolerância naturalmente do presidente, e que quando eu estiver na presidência também serei tolerante em matéria do tempo, aproveito para falar um pouco mais sobre alguns temas que estão em debate aqui no Senado e de interesse dos trabalhadores, do campo, da cidade, dos aposentados, pensionistas, dos discriminados e também, claro, dos empreendedores, seja de que setor for, da área rural, da área urbana, setor primário, setor secundário ou mesmo da terceira fonte. E quero falar, senhor presidente, hoje sobre a situação dos caminhoneiros. Eu tenho a alegria de ser o autor do Estatuto dos Caminhoneiros, que valoriza todos aqueles que dão a sua vida transportando o país, principalmente, e claro, como profissional do volante. No dia 13 de dezembro próximo, sábado, já confirmei, estarei na cidade gaúcha de Torres, participando do Fórum Nacional de Mobilização pela aprovação do PLS 356 de 2012, de nossa autoria. Esse PL facilita a proteção do patrimônio dos caminhoneiros, seja ele trabalhador formal ou proprietário do caminhão. Ou seja, assegura aos transportadores de cargas e pessoas o direito de organização em associação, permitindo a criação do chamado fundo, cujos recursos sejam destinados à prevenção e à reparação de danos causados por acidentes, incêndio e furto. O projeto de nossa autoria encontra-se na pauta desta quarta-feira, dia 3, na CCJ, com a relatoria favorável do presidente da comissão, senador Vital do Rego, e a expectativa é muito grande para todos os profissionais do volante do país. O evento em que participarei é organizado pela Associação dos Proprietários de Caminhão de Três Cachoeiras, a Protec, e conta com o apoio da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, FENACAT. Portanto, senador Mozarildo, esse Fórum Nacional de Mobilização pela aprovação do PLS 356 de 2012, que facilita a proteção de patrimônio e a própria vida dos caminhoneiros, será palco de um grande debate nacional no dia 13 de dezembro, a partir das 16 horas, no auditório do evento da UBRA, Torres, Rio Grande do Sul, que fica ali na Rua Universitária, número 1900, onde é conhecido lá como Parque do Balonismo. Nós estaremos lá, fazendo parte desse encontro como painelista, e convidamos a todos aqueles que se dedicam ao transporte de várias entidades, associações, cooperativas, parlamentares, enfim, todos aqueles que têm preocupação em valorizar o transporte no nosso país. Lembro mais uma vez, o PLS 356 está na pauta de votação da CCJ. Espero que seja aprovado o relatório favorável do senador Vital do Rego. Senhor presidente, quero também registrar que teremos aqui em Brasília a chamada Marcha dos Vereadores 2014. Aproveitamos para lembrar que essa marcha de caráter nacional é liderada pelo seu presidente, o senhor Gilson Conzatti. Aviso já ao Gilson que fiquei muito feliz com o convite para estar lá e farei o possível
mas aproveito daqui, nesse momento, de cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, a União de Vereadores do Brasil, a UVB, fundada em novembro de 1964, entidade que congrega e representa em nível nacional todas as associações, uniões estaduais de vereadores, Câmara de Vereadores de todo o território brasileiro, representando 57.261 vereadores, quase 60 mil vereadores. Para tanto, temos a honra, aqui nesse momento, pelo convite que recebi, de convidar a todos para que acompanhem a Marcha dos Vereadores 2014, que será realizada em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no período de 2 a 5 de dezembro desse ano. Ficaremos honrados, segundo o convite que me chegou em mãos, se esse senador estiver presente, claro que aqui eu faço o convite a todos para que a gente possa abrilhantar tão importante encontro nacional. Quem assina o documento é o presidente da União de Vereadores do Brasil, UVB, o senhor Gilson Conzatti. Mas, senhor presidente Mozarino, vários assuntos de interesses da municipalidade, nós que somos municipalistas, serão lá discutidos. Pacto federativo, reforma política, orçamento impositivo, segurança pública, entre outros. Além, antes de encerrar, senhor presidente, quero destacar que inúmeros projetos que apresentei foram de iniciativa de vereadores. É com alegria aqui que eu, além de comentar esse encontro, quero destacar a última proposta que apresentei em matéria de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. A PEC 44 de 2014, a chamada PEC dos idosos. Essa proposta foi uma sugestão do vereador Salvador, do PT de Taubaté, Estado de São Paulo. O objetivo dessa proposta de emenda constitucional, que tive a alegria de apresentar a pedido do vereador, é garantir verbas orçamentárias para investimentos em políticas públicas voltadas à população idosa. A União, Estados e municípios ficariam obrigados a destinar receitas correntes líquidas para ações e programas voltadas à terceira idade. Ou seja, o dinheiro não sai do município, o município não gasta um centavo, só vai destinar uma parcela de tudo aquilo que recebe, uma parcela, claro, equilibrada, conforme apresentou o vereador, que vai fortalecer o município, mas vai fortalecer também as pessoas com mais idade. A proposta, repito, está na CCJ já com uma posição de inúmeros senadores que conversei favorável. Senhor presidente, quero ainda, aproveitando o tempo dessa segunda, fazer um outro registro que eu considero importante. Quero falar um pouco sobre um tema que foi abordado recentemente num debate que participei aqui em Brasília. A preparação para a aposentadoria como prática de gestão. Gostei muito das considerações feitas pela psicóloga do Serviço de Qualidade de Vida e Reabilitação Funcional, Ana Lívia Babadopoulos. Ela apresentou o Programa de Preparação para a Aposentadoria, Caminhos para a Aposentadoria. Os programas de preparação para a aposentadoria pretendem propiciar um espaço no qual o trabalhador possa fazer uma escolha consciente, aquela que fizer mais sentido para a idade que ele mais precisa que quando está envelhecendo. E isso é muito bom e é muito importante. Não é nada fora do comum a gente ver pessoas que se aposentam e depois ficam completamente desnorteadas, perdidas, sem ter lançado um olhar mais apurado sobre o que gostaria de fazer depois
de aposentado, ou seja, a partir desse momento. E assim, de repente, lá estão elas, diante de um mundo novo, sem um projeto, sem um objetivo claro. A psicóloga em questão, que eu estou aqui elogiando, Ana Lívia, pontua que, com frequência, desde que a Secretaria de Recursos Humanos do Senado Federal começou a desenvolver um programa de preparação para a aposentadoria, deparamos-nos com um questionamento do tipo: por que o Senado está fazendo um programa como esse? Será que querem nos mandar embora? Por que o RH está instituindo tudo isso? Porque psicólogos, para atuar nessa preparação quando eu me aposentar? E ela responde: esse artigo pretende esclarecer esses pontos e desmistificar alguma crença sobre o tema. Nesse sentido, ela diz ser importante lembrar que a preparação para a aposentadoria não é uma inovação aqui do Senado. Isto é fato. Ela lembra que essa questão foi pensada e incluída na Lei 10.741, ainda de 2003, casualmente, de minha autoria, o Estatuto do Idoso, na qual já se encontra previsto, no artigo 28, que o poder público criará e estimulará programas de preparação para a aposentadoria dos trabalhadores com antecedência mínima de 1 ano, estimulando projetos sociais, prestando esclarecimento a respeito de direitos e cidadania, a partir também da aposentadoria. Fica evidente, portanto, que essa é uma obrigação legal, mas a psicóloga, com muita competência, pontua também que, palavras dela, além da obrigatoriedade prevista no Estatuto, a preparação para a aposentadoria é recomendada como uma ação de modernas práticas de gestão. O Instituto Ethos, por exemplo, apresenta indicadores de responsabilidade social e empresarial como uma ferramenta para auxiliar as empresas a incorporarem em sua gestão conceitos e compromissos em favor do desenvolvimento sustentável. Dentre esses indicadores, na categoria Público Interno, subcategoria Trabalho Decente, está o indicador 19, Preparação para a Aposentadoria. Nesse indicador, o referido Instituto prevê 4 estágios. Estágio 1º, a organização. Oferece informações básicas quanto à obtenção da dita aposentadoria. Estágio 2, organização também, orienta e oferece assessoramento regular quanto à modificação na legislação, alternativas e procedimentos administrativos necessários para a obtenção da aposentadoria. Estágio 3, desenvolve atividades sistemáticas de orientação coletiva e individual, aconselhando e preparando para a aposentadoria, discutindo aspectos psicológicos e de planejamento financeiro. Estágio 4, além de possuir programa sistemático de preparação interna, oferece oportunidades de aproveitamento da capacidade de trabalho dos aposentados. Aqui eu faço um parênteses, senador Mozarildo. Eu fiquei um mês no Japão, logo que cheguei ao Congresso, lá pelos anos 88, cheguei em 86, e lá eu percebi exatamente isso. O povo japonês, cidadão depois de uma idade avançada que se aposenta, ele acaba sendo um mestre, um instrutor, um orientador, um conselheiro para os mais jovens e tendo inclusive uma outra remuneração, o que é muito bom. Ele presta um papel fundamental à sociedade e ainda é remunerado. Enfim, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, eu fico muito satisfeito em ver que essa casa está hoje no estágio 3, e o que o estágio 4 já consta do planejamento do chamado programa Caminhos para a Aposentadoria. Esse caminho não é tão simples quanto parece,
Mas é importante, meus amigos. Eu concordo plenamente com as palavras da psicóloga quando ela salienta que a aposentadoria é uma fase da vida onde ocorrem intensas mudanças que envolvem múltiplos fatores econômicos, efetivos, sociais e familiares. Muitas vezes, esse momento coincide com outro que também envolve grandes impactos emocional, como a saída dos filhos de casa ou a necessidade de cuidar dos pais idosos, às vezes também separação. É neste turbilhão existe uma decisão a ser tomada. Aposentar-se, sim, mas sabendo quais os próximos passos. Nesse sentido, os programas de preparação para a aposentadoria pretendem propiciar um espaço no qual o trabalhador possa fazer uma escolha consciente. Contudo, para que esse processo aconteça, é preciso que, primeiro, haja um planejamento financeiro que permita ao trabalhador saber quanto realmente vai ganhar após a aposentadoria e quais serão seus compromissos financeiros nesse período. Principalmente se ainda tivermos sobre o tacão, o facão, a navalha, a foice do famigerado fator previdenciário que a gente procura, eu tenho procurado aqui, de todas as formas, eliminar. Segundo, o trabalhador esteja atento à sua saúde e às medidas preventivas que pode tomar para preservá-la. Terceiro, o futuro aposentado tenha refletido sobre o que fará em seu tempo livre. Na ausência de um projeto de vida, deve-se pelo menos vislumbrar algumas possibilidades. Quarto, tenha conversado abertamente com a sua família, com a sua companheira, seus amigos, enfim, sobre esse novo momento, essa nova etapa da sua vida. Enfim, parabéns à equipe aqui do Senado, não somente por cumprir a lei do Estatuto, repito que eu tive a alegria de ser o autor da formulação original, mas também por não abandonar aqueles que se doaram ao trabalho, a esta casa, durante toda a sua vida. É importante que eles saibam que estão sendo acompanhados em seu processo de aposentadoria para caminhar no sentido de um novo projeto de vida. Parabéns a toda a equipe que está cumprindo o que pede o Estatuto e, ao mesmo tempo, está contribuindo para que as pessoas aposentadas possam viver com qualidade, com dignidade, no longo dos anos da sua vida. Por fim, senhor presidente, e aí é o último registro mesmo, gostaria de falar um pouco sobre uma região belíssima do meu estado, uma região que me dá muito orgulho, a Serra Gaúcha. O meu estado é lindo e vou falar das regiões, mas hoje vou falar da Serra Gaúcha. Falar um pouco sobre o potencial turístico, sobre as rotas turísticas da Serra Gaúcha. Caxias do Sul é a principal cidade dessa região. Aliás, talvez eu fale também dela de pronto aqui, porque é a minha terra natal. Nasci lá em Caxias do Sul, no bairro que fica ali entre o Pio X, Getaulo e Santa Catarina. No dia 15 de março de 1950, no Hospital Pompeia. Inesquecível é eu lembrar aqui as tardes da minha infância naquela região. Me lembro, senador Mozarildo, dos banhos de açude, as águas límpidas, transparentes, onde eu pescava nos rios. Me lembro do tempo das pandorgas do céu. Me lembro do jogo de bolita ou de futebol, as peladas e as caminhadas que fazia nas colônias e nas florestas para colher tanto o pinhão tão famoso, como também me deslocando por baixo dos parreirais de uva. Senhor presidente, eu queria também dizer que já aos 8 anos de idade eu tive, e não recomendo para ninguém, porque o lugar de criança é na escola, mas eu tive o meu primeiro emprego, amassando barro
na fábrica de vasos Atílio Bovo. Aos 12 anos, entrei no Senai e lá me formei. Nos meus 15 e 16, joguei futebol no Flamengo, que depois fundiu com o Juventude, e assim nasceu o Caxias, que é meu time de coração até hoje. Mas, enfim, foi lá na Serra Gaúcha, foi lá em Caxias do Sul, que iniciei minha vida política, militando no movimento estudantil. Aos 16 anos, já era presidente do Grêmio do Ginásio Noturno para Trabalhadores, onde só estudavam trabalhadores, eu já estava trabalhando. E mesmo aos 16 para 17, fui também presidente do Ginásio Estadual Santa Catarina. Alguém pode perguntar, mas com um ano só no Banco do Grêmio? Sim, porque a ditadura na época me retirou da presidência do Grêmio e me disse para mim, vamos te tirar daqui, arrume um outro colégio, está agitando demais. Saí, fui para o Santa Catarina, fiquei lá 6 meses e me elegi também presidente do Grêmio. Daí não tinha mais jeito, eles não tinham para onde me mandar. Daí fiquei, então, na presença do Grêmio e lá eu terminei o chamado ginasial. Mas também quero me lembrar da Serra Gaúcha com muita alegria. Trabalhei como vendedor de fruta, de uvas, vendedor de quadro de santos, de produtos de beleza. Depois, com carteira assinada, trabalhei na vinícola rio-grandense, no Dalsóto Menegoto, lembro porque eu sei que eles devem estar lembrando também lá, na Getal, na Maesa, e ainda hoje sou funcionário do Grupo Tramontina. Estou licenciado, Forja Sul, Tramontina, há praticamente 30 anos que estou licenciado. 5 anos de sindicalista e 20 e poucos anos de parlamento. Mas, enfim, quero falar da Serra, não falar de mim. Caxias está entre mais ou menos 127 quilômetros de Porto Alegre. Sua população é mais de 400 mil habitantes. A Festa Nacional da Uva, que aqui falei, é a principal festividade da cidade de Caxias, dedicada a celebrar a colonização italiana, reavivar as tradições históricas da comunidade. Mas é bom lembrar que é uma festa italiana, mas todas as etnias acabam desfilando na praça principal, e eu diria que é um encontro de geração e das mais variados segmentos da sociedade, seja a etnia alemã, italiana, africana, portuguesa, espanhol, japonesa, todos participam dessa grande festa que tem a marca, claro, da região italiana. Realiza-se esta festa a cada 2 anos, desde 1931. Anima toda a cidade, ela abraça todos que lá chegam, em uma variedade de eventos que se desenrolam nos 15 dias de sua duração. No parque de exposições são montados centenas e centenas de estandes que apresentam os produtos agrícolas típicos da região, naturalmente com destaque para a uva, além do parque industrial, muito forte lá, tecelagem muito forte. Enfim, além de outras sessões, ali há uma amostragem de toda a atividade da região, da coloniária, à indústria e do comércio. Acontecem também shows de música, teatro, dança, distribuição gratuita de uva e de vinho, exposições temáticas, artísticas, históricas, jogos esportivos, desportivos, típico da vida da região, como, por exemplo, o arremesso do queijo, o amassamento de uva com os pés, a corrida de tratores, as cantinas e vinícolas se abrem para todos. O evento mais marcante é o desfile dos carros alegóricos, que ilustram vários aspectos do tema proposto para cada edição. No desfile aparece a rainha e as princesas da festa. Já fui convidado a ser jurado, e é bom lembrar que o prefeito de Sartori de Caxias foi quem se elegeu governador do estado, Ivo Sartori. No desfile aparece a rainha, a princesa da festa, consideradas verdadeiras embaixatrizes da cidade, divulgando-a em todo o país. Estiveram aqui, ou todas elas estiveram aqui no Congresso e também em contato com os presidentes e hoje a presidenta da República. Embora os imigrantes italianos sejam
os protagonistas da festa, outras etnias, como eu digo, participam da construção da cidade e também são representadas e homenageadas naquele momento. Além da Festa Nacional da Uva, o turista pode visitar também La Cita, Caminhos da Colônia, o Monumento Nacional ao Imigrante, obras de Antônio Caringi, o Museu Ambiência Casa de Pedra, a Catedral e o Museu Municipal, Estrada do Imigrante e Ana Rec, onde os visitantes conhecem um pouco mais da história daquela região. Tem a oportunidade de saborear com certeza pratos tradicionais e apreciar uma paisagem lindíssima. Há também, para a visitação, os distritos rurais, como, por exemplo, de Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piauí, Vila Cristina, Vila Oliva, Vila Seca e tantos outros, São Marco, todos tradicionais. Além de aprofundar mais essa minha fala, eu lembro aqui o que escreveu o poeta Mário Quintana. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. De certa forma, esta inspiração de Mário Quintana mostra um pouco do espírito da Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha serviu de inspiração para as letras e para o cinema. O Quatrilho, por exemplo, livro de José Clemente Pozenato, chegou à tela grande com direção de Fábio Barreto. Em 1995, o Quatrilho foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Enfim, presidente, há muito essa região do qual eu sou filho afirma-se como a mais relevante, como uma das mais relevantes do destino turístico do estado do Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, a história e a natureza dialogam, interagem, criando condições excepcionais para o bem-estar de todos. De um lado, a vinda dos imigrantes alemães e italianos trouxe manifestações de cultura riquíssima dessas sociedades, como a gastronomia, a música, o folclore, a arquitetura, as festividades, os dialetos das regiões de origem. Do outro lado, o ambiente local, a geografia da Serra Gaúcha, apresenta características extremamente favoráveis ao turismo. São elas o relevo que oferece visitas esplêndidas, o clima frio no inverno e ameno no verão, em que se podem viver as delícias típicas da estação fria e relaxar durante a estação quente. A vegetação de hortênsias e outras flores que enchem os olhos dos visitantes de cores e formas. Os rios, as cachoeiras, que constituem oportunidades incríveis para os passeios, fotografias, entre outras atividades. Gostaria de mencionar ainda, senhor presidente, alguns destinos, com a ressalva de que meu intuito é apenas de dar um exemplo. Afinal, é impossível esgotar um tema num pronunciamento como esse, ou mesmo num livro. Isso sequer é desejável. Que bom que não termina aqui e nem termina num livro. Tendo em vista as descobertas que se podem fazer para todo aquele que for à Serra Gaúcha. Os destinos mais célebres da região, ou pelo menos alguns dos mais célebres, são, sem dúvida, os municípios de Gramado, Canela, que dispensam a apresentação. Canela, Gramado, São Francisco e por aí vai. Em Gramado, o turista admira a arquitetura de inspiração europeia, visita e se diverte nos museus, parques e exibições, maravilha-se com o ambiente paisagístico de colinas e lagos, degusta as refeições das galaterias, das casas de fundi, dos cafés coloniais, compra roupa em alguns das melhores malharias lá instaladas e, claro, saboreia o chamado chocolate da região. Na vizinha Canela, o turista vivencia aventuras como a prática do surf no Rio Paraiana, contempla a paisagem ali que inúmeras cascatas, como a do Caracol, caminha em parques como o do Segóis e o da Ferradura, visita museus como o Mundo a Vapor, os municípios de Gramado e Canela, entre os principais destinos de lua de mel de nosso país. Eu acho que é muito natural
Trata-se de um lugar fantástico para se passar um momento tão especial de nossas vidas. Essa é a Serra Gaúcha, senhor presidente. Podia lembrar aqui Antônio Prado. Temos a arquitetura do casario italiano, da Igreja da Matriz, da Festa da Massa. Podia lembrar Bento Gonçalves, as vinícolas, entre os turistas, ali poderem provar vinhos de todos os tipos, Prosecco, enfim, ali é um momento de degustação. Em Cambará do Sul, temos cânions dos Aparados da Serra, essa majestosa escultura da natureza. Em Rolante, Riozinho, temos de novo rios e muitas cachoeiras, onde o turista pode se deliciar, inclusive com as cucas, produção local. Três Coroas, temos o templo budista, volto a dizer aqui, não há mesmo como esgotar o tema, infelizmente ou felizmente. Afinal, tanta diversidade é motivo de orgulho para todos nós. Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade, nesta segunda-feira, senhor presidente, para destacar o valor turístico de algumas das rotas entre os municípios da região. O passeio por rotas é uma maneira dinâmica de conhecer a Serra Gaúcha, uma vez que nelas o turista aproveita o tempo do deslocamento para conhecer, explorar, vivenciar a cultura e a natureza. Toma-se, por exemplo, o passeio de trem entre Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, a famosa Maria Fumaça, em plena viagem, há apresentações de música e cultura italiana e gaúcha, além da degustação de vinhos, espumantes e a culinária local produzidos ali. Temos a Rota do Sol, a rodovia que liga o litoral do Rio Grande à Serra Gaúcha. Começa em Terra de Areia, a famosa capital gaúcha dos abacaxis, e passa por Garibaldi, Bento, Caxias, entre tantos outros municípios. A viagem por essa rodovia é marcada por vistas panorâmicas. Outra rota repleta de atrativos é a chamada Rota Romântica, que liga a serra à cidade do Vale dos Sinos, com Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Esteio, Sapucaia, Igrejinha, Rolante. Ao transitar pela Rota Romântica, o turista pode visitar outras cidades, que são verdadeiros oásis de sossego, como, por exemplo, Morro Holt, Santa Maria do Herval, conhecer as igrejas e os produtos ali do artesanato, que são de grande qualidade. A propósito, uma observação: ao viajar pela Rota Romântica, não se deve esquecer a câmera fotográfica, porque a paisagem de platanos, araucárias, azaleias, begônias e outras plantas é magnífica. Enfim, senhor presidente, é imperdível. Claro que a Rota do Vinho, na RS 444, que liga Bento a Santa Teresa, nessa estrada de vias próxima, temos roteiro específico de enoturismo, pelos quais turistas vão de vinícola em vinícola apreciando as variedades de vinhos que são lá servidos. São caminhos como o do Vale dos Vinhedos, nos municípios de Bento, Garibaldi e Monte Belo do Sul, dos vinhos de Altos Montes, como Flores da Cunha e Nova Pádua, e do Vale Trentino, em Caxias do Sul, entre diversas opções. Novamente, não há como não ser injusto, já que nem tudo aqui eu posso citar, já que são tantos passeios únicos, cada um com a sua atração, sua riqueza e tão pouco tempo para que eu poder discorrer. Senhor presidente, quanta coisa há para se fazer na Serra Gaúcha e no turismo no Brasil. Por isso que muitas vezes eu fico a me perguntar, grande parte do povo brasileiro que viaja pelo mundo, com certeza não conhece a realidade do Brasil. Não surpreende que a região da Serra Gaúcha se tenha tornado um verdadeiro polo de atividade turística do nosso país e do nosso estado. Afinal, o povo local, dotado de uma cultura de empreendedorismo e trabalho duro, sabe aproveitar bem o potencial de turismo do seu município. Combinam assim a alegria, a hospitalidade natural dos brasileiros com uma economia de turismo desenvolvida ao setor de serviço
profissionalizado e altamente competente. São exemplos concretos disso os inúmeros eventos que se fazem anualmente nessa região. Trata-se, por exemplo, e aqui eu vou terminar, senhor presidente, dos festivais, como o Festival de Cinema em Gramado, a Oktoberfest de Igrejinha, o Festival do Folclore em Nova Petrópolis, a Festa da Massa em Antônio Prado, celebrações como o lindo Natal Luz em Gramado, a Festa Nacional da Uva em Caxias, que já falei aqui, a Festa da Vindima em Garibaldi, a Grande Festa da Criança em Canela, entre muitos outros eventos. Temos eventos corporativos de categorias profissionais todo ano, nos hotéis e centros dos municípios, com grandes convenções. Só em 2014, há o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, que se realizou em Gramado, o Congresso de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, que se celebrou agora em novembro em Bento, o Congresso Latino-Americano de Enoturismo, também em Bento, o Congresso Nacional de Vereadores em Canela. Aqui só citei alguns, mas são centenas. Esses eventos demonstram o desenvolvimento, a sustentabilidade, a economia forte do turismo e o povo que habita o Rio Grande. E aqui eu falei mais da Serra Gaúcha. Senhor presidente, como mencionei anteriormente, não há como fazer justiça em apenas um pronunciamento ao conjunto de destinos atrativos que hoje é que eu falei do Rio Grande, lá da Serra Gaúcha, mas falarei aqui toda segunda-feira de uma região do nosso estado. Espero, no entanto, ter conseguido, pelo menos, mostrar um pouco da força turística desses municípios da região da Serra Gaúcha, bem como transmitir ao menos um pouco do meu apreço ao meu querido Rio Grande. Senhor presidente, eu fiz aqui um longo pronunciamento, terminei, mas voltarei. Gostaria de falar de todas as regiões do meu Rio Grande. Oxalá eu possa, depois de falar das regiões do Rio Grande, eu falar, inclusive, da força turística de outros estados, para que cada vez mais o brasileiro saiba explorar o seu potencial, muito mais do que só dizer que viajou para o exterior, para essa ou aquela região, para esse ou aquele país. Claro que é bom poder viajar, mas eu vou ao exterior depois de eu viajar por todo o meu país, esse país que é lindo, e quem está lá fora no exterior, venha ao Brasil, venha conhecer esse povo lindo, trabalhador e de um país magnífico. É isso, obrigado, senhor presidente.